portanto, pesquisa jurídica, né? O agir na busca do conhecimento, o pesquisar na busca do conhecimento, né? Tratamos já desse conceito e abrange a pesquisa jurídica a metodologia, diversos métodos, né? Porque o método é o caminho da pesquisa, né? Se a pesquisa é o agir e se eu preciso de agir com métodos, né? Ou seja, com caminhos e caminhos científicos, então pesquisa jurídica abrange a metodologia científica, né? Então eu tenho pesquisa como a busca do conhecimento, buscar conhecer, buscar saber, buscar atingir uma realidade é pesquisa jurídica, né? Mas como eu busco atingir essa realidade, como eu busco atingir esse conhecimento? Utilizando métodos, né? Então eu vou utilizar de métodos científicos para buscar uma realidade, para conhecer uma realidade, né? Tudo isso nós já falamos no módulo anterior: pesquisa, ciências, metodologia, método científico, pesquisa abrangendo a metodologia. Falamos de tipos de pesquisa e tipos de métodos, né? Nas aulas anteriores, né, de terça e quarta, hoje quinta-feira, nós falamos aí da teoria do conhecimento, né? A teoria do conhecimento que revela, né, a origem do conhecimento. Nós falamos da aula de ontem da origem do conhecimento, né? Falamos da essência do conhecimento, né? O que essencialmente eu tenho que saber para obter o conhecimento. E falamos também da possibilidade de obter o conhecimento nas aulas de terça e quarta, duas aulas só dedicadas a essas questões, a estes temas, né? E na possibilidade do conhecimento, por exemplo, falamos de que é possível obter o conhecimento através de dogmas, né? Através de doutrinas, através de algo pragmático, de um pragmatismo, né? Explicamos isso de uma forma assim conceitual e com exemplos práticos. Estou fazendo um resumo de tudo, né? Agora, qual é o objetivo de tudo isso, né? Aí vem a pergunta, né? Fala assim: poxa, o professor está somando aí, tudo bem, né? Do ponto de vista, né, da possibilidade do conhecimento intelectual, né? Falamos isso nas aulas passadas, né? Isso me soma conhecimento, me soma argumentos, né? Me soma conhecimentos. Mas do ponto de vista prático, da finalidade prática, como que eu utilizarei isto neste curso de graduação, no curso de graduação de Ciências Jurídicas, por exemplo, né? Qual é a finalidade disso no futuro? Óbvio que nós vamos tratar disso na aula de hoje, na terceira aula do segundo módulo, nós vamos tratar disso hoje. E nós vamos falar, o tema da aula de hoje é argumentação. Nós vamos começar hoje, quinta-feira, com argumentação, e amanhã, sexta-feira, né? Entre hoje e amanhã, nós vamos falar de argumentação, né? E vamos falar também, né? De hoje até sexta, talvez na sexta, talvez hoje não, né? Porque hoje nós vamos falar do que é argumentação, né? E vamos falar de tipos de argumento, tá? E aí vamos falar de tipos de argumento. Argumentação por exclusão. Argumentação pelo absurdo, segundo tipo de argumentação. Terceiro tipo de argumentação, argumento de autoridade, muito utilizado, muito famoso no direito, né? Vamos falar também do argumento ad hominem hoje, né? Argumento por analogia e, por último, o argumento a fortiori, né? Então vamos falar desses 6 tipos de argumento, né? E vamos falar na sequência. Professor, perdi essa palavra, viu? Repete aí. Vou repetir tudo, pode ficar tranquilo. Eu estou dando só uma geral do que nós vamos fazer hoje, né? E aí, nesta sequência, vamos falar de falácias da argumentação. O que é um argumento falacioso, né? O que é uma falácia? Então, vamos trabalhar todos esses temas na aula de hoje. Então, olha só, eu vou repetir os títulos, tá? Mas a princípio, né, o foco da aula de hoje é a argumentação de maneira geral, né? Então, como juristas que somos, né, dentro de nossa atividade, né, do direito, obviamente, né, nós vamos utilizar como instrumento de trabalho o argumento, o convencimento. Por que nós fazemos 5 anos de faculdade de direito, né? Como uma base preparatória de uma soma de diversas disciplinas, né? E esta soma de diversas disciplinas, ao final, me levará ao final do curso ao bacharelado em Ciências Jurídicas.
ok? Mas o exercício do bacharelado em ciências jurídicas, dependendo da vertente, tanto faz se é magistratura, promotoria de justiça, defensoria, advocacia, técnico escrevente judiciário, qualquer área policial, né? Todas essas áreas trabalham com argumentos, Então a aula de hoje é sobre argumentos, né? E aí está a questão prática, né? Todo o conhecimento que nós vimos adquirindo até agora em pesquisa jurídica, né? É para que hoje, a partir de agora, né, nós venhamos a colocar isso de uma forma prática como argumentos. E agora vamos falar dos tipos de... Eu vou falar do que é o argumento, né? De certa forma já estou falando, né? Argumentar é convencer, né? A arte da retórica, né? A retórica que vem lá de Aristóteles, né? Ele que examinou essa questão da arte retórica. Ele que examinou um conjunto de palavras no sentido de convencer, no sentido de se obter algo com convencimento através do argumento. É Aristóteles que traz essa questão, né? Em síntese, a marca do texto argumentativo, né, é convencer, persuadir, por meio de um conjunto de recursos oferecidos pela língua. Qual língua? A língua nata, né? No nosso caso, vai ser o português brasileiro, nosso vernáculo, o português brasileiro, cada país com a sua linguagem, né? Então convencer pela língua. Então, dentro da argumentação, o objetivo é persuadir, convencer. E tudo que nós vimos até agora em termos de pesquisa, metodologia, tipos de pesquisa, tipos de método, né? E teoria do conhecimento, essência do conhecimento, possibilidade do conhecimento, origem do conhecimento, aula de ontem, né? Tudo isso soma agora para que eu possa argumentar. Como argumentar? Como que eu vou argumentar? Como que eu vou fazer o argumento? Como eu vou elaborar o argumento? Qual é o melhor argumento? Qual é o argumento que convence? Qual é o argumento que vai persuadir o meu interlocutor, o meu ouvinte, né? Eu, como emissor da mensagem, né, quero convencer alguém através do argumento. O tema da aula de hoje, argumento, né? Na sequência, provavelmente amanhã, né, eu vou passar algumas, talvez hoje, vamos ver como é que vai ser o tempo, né? Talvez eu fale de silogismo. Já ouviram a história do silogismo? Vocês sabem? Tem a ver com dedução, indução, tem a ver com lógica. Então nós vamos falar de lógica informal, lógica formal, silogismo, tudo dentro dessa linha de argumentação de Aristóteles. Mas como é um assunto um pouco mais complexo, antes do silogismo eu tenho que tratar do tema puro, né? Que é o argumento puro, sem a lógica, porque a lógica é um argumento mais complexo, né, de certa forma, porque envolve uma lógica, né? Então a gente vai tratar de lógica provavelmente no final ou na aula de amanhã, né? Porque aí tem as questões das premissas, premissa maior, premissa menor, premissa média. O que é uma premissa maior, o que é uma premissa menor? Já ouviram falar de premissas, né? Em direito, né, no direito, do ponto de vista jurídico, né, uma lógica jurídica, uma argumentação jurídica, por dedução, a premissa maior é a lei e a premissa menor é o fato. Então eu tenho uma premissa maior que é a lei de entorpecentes. Qualquer fato menor, né? E aí eu tenho diversos fatos, né? Eu posso ter uma pessoa que foi apreendida com entorpecente, eu posso ter um grupo, eu posso ter uma quadrilha, eu posso ter diversos fatos. Eu posso ter um simples usuário, como eu posso ter um traficante, posso ter um comerciante. Então, esses milhares de tipos de fatos que variam são premissas menores, né? Na apreensão, eu tenho uma premissa média e pela lei eu tenho uma premissa maior, e é pelas premissas menores, na soma dessas premissas menores, que lá na conclusão eu vou concluir qual é a hipótese que se amolda à norma, ou qual é o fato que se amolda a determinada norma. Vai ser tráfico? Vai ser uso? Qual é o tipo? Vai ser fabricação? Associação? Então as premissas menores me levarão a uma premissa maior. Essa é a lógica, né? É difícil isso? Pouquinho, né? Por isso que eu vou tratar isso depois da argumentação pura, porque a lógica é realmente um pouco mais, né? Exige um pouco mais do nosso raciocínio lógico. Como dizia Aristóteles, né? A força da argumentação
lógica, né? Por dedução, indução, por premissas maiores, premissas menores. Ah, professor, mas eu uso isso aí sempre. Eu uso muito isso aí, muito. Eu vou usar isso no curso? Vai usar no curso. Eu vou usar no final do curso? Vai usar bastante no final do curso. Eu vou conseguir passar numa prova sem saber isso? Não. Tem que saber. Ah, como assim não? Ué, para argumentar, né? Tem que saber argumentar. Tem que fazer o argumento, né? O argumento lógico, baseado em premissas menores, médias, maiores, né? Tem que saber isso. E então nós vamos, ao final de argumentação e falácias, falar de silogismo e de lógica informal, lógica formal, lógica material, lógica dialética. Olha a dialética de novo aí, né? Sempre a dialética vindo aí, né? Nos visitar, né, dentro do nosso curso. Professor, é importante a dialética? Muito. Né? Eu tenho que saber dialética? Sim. Eu sou obrigado a saber dialética? A dialética é o método mais importante dentro do direito, porque é da dialética, da tese, mas a antítese somadas com a fusão de tese e antítese é que eu tenho uma nova tese, né? É a junção das ideias, né? A junção da tese com a antítese, na síntese, esta junção me formará uma nova tese, a tese do convencimento, a tese do convencimento dialético, né? A soma das teses, né? A tese favorável com a tese contrária é que me levará a uma nova tese, portanto uma síntese ou conclusão, né? Dentro lá da teoria do conhecimento, né, nós chamamos isso de criticismo, né? É uma análise crítica da tese, uma análise crítica da antítese, e aí chegamos a uma síntese. Bom, então vamos lá. Em relação ao argumento, né? O que é o argumento? Como funciona? Ah, tá. Só repetindo os títulos, né? Os tipos de argumentos que nós vamos falar na aula de hoje. Então, o tema da aula é argumento, né? Argumentação, e os títulos, vamos lá, né? São 6. Primeiro tipo de argumento. Pensa que eu vou falar aqui, né? E depois eu vou falar de novo, um a um, com exemplos e tudo, né? Mas o primeiro tipo de argumento, né? Eu vou falar aqui o latim, tá? E vou falar também o português, né? Mas o primeiro tipo de argumento é o argumento por exclusão. É o primeiro tipo de argumento. Argumento por exclusão, né? Que em latim, per, né? per exclusionem, né? Per exclusionem. E aí eu vou explicar o que é isso. Depois de explicar o que é argumento, nós vamos entrar um por um, né? Número 2, segundo tipo de argumento. Argumento pelo absurdo ou absurdo, né? Pelo absurdo ou absurdo, que é pelo absurdo, né? Número 3, de autoridade ou ex autoritate, ex autoritate. Essa palavra ex é x, né? O que é isso, ex? É força, né? Ex significa força ou por força. Então, força ou por força, auctoritate, auctoritate, né? T ou T, né? T, né? Então, ex autoritate, né, é o argumento de autoridade. É simples, quando eu começar a explicar, vocês vão falar, puxa, realmente é simples, né? E vocês vão lembrar, porque nós vamos fazer a referência, a ligação do que é o que é, né? O que é argumento de autoridade? Vocês vão conseguir identificar fácil isso aí, né? Número 4, argumento contra o homem, ou argumento ad hominem. Esse argumento ad hominem, ele é muito utilizado nas briguinhas de internet, de Facebook. Instagram não tem muito isso não, né? Mas Twitter e Facebook tem muito isso, né? É o argumento ad hominem. Ad hominem com H, né? H-O-M-I-N-E-M, né? Ad hominem. Então, argumento contra o homem, ou argumento ad hominem é o número 4. Número 5, argumento por analogia. Nós vamos falar disso aqui, né? Por analogia. Número 6 e último, argumento a fortiori. Esse que não ficou claro, né? Quando eu estava falando. A fortiori, F-O-R-T-I-O-R-I. A fortiori. Ou
né? No português, argumento com maior razão. Então esses são os tipos, os 6 tipos de argumento que nós vamos trabalhar na aula de hoje conceitualmente, com exemplos, e ao final falar das falácias de argumentação, tá? As falácias é o contrário da argumentação, é o que nós não devemos utilizar, é o que nós não devemos fazer, são as falácias de argumentação. Aí eu vou explicar depois o que são falácias, né? Tranquilo? Então, voltando à argumentação, o que é argumentação? Como dizia Aristóteles, né? A vida em sociedade exigiu que o homem se desenvolvesse, né? Que o homem se desenvolvesse. Mas como que o homem se desenvolve em sociedade? Ele se desenvolve através da comunicação, através da linguagem. Isso nós aprendemos naquela aulinha de história lá da terceira série, acho eu, né? Segunda, terceira série, ou quarta série, não sei, mas nessas séries mais lá no primário, né? No primeiro grau, né? Do primário, nós aprendemos que o homem ele começa a evoluir quando ele deixa de ser nômade, não é isso? Não é o que ensina o professor de história? Ele deixa de transitar de um local para outro e passa a ter uma moradia fixa. Nesta moradia fixa, ele começa a desenvolver algumas habilidades, e essas habilidades que ele desenvolve é no sentido de lapidar a pedra, fazer instrumentos, não é? Esse é um segundo momento. Primeiro momento ele se fixa, segundo momento ele desenvolve instrumentos. Agora o terceiro momento, aí sim vem o desenvolvimento do homem, né? Um grande desenvolvimento, um grande salto, né? No desenvolvimento humano, que é a linguagem, ainda que por sinais, né? Mas a linguagem é a maior conquista na evolução humana, é a linguagem, porque é através da linguagem que o homem se manifesta, né? Manifesta a sua razão, manifesta a sua inteligência. Então Aristóteles, observando estas questões, né? Ele não fez primário nem fez quarta série, mas ele é que traz esses conceitos, né? Para que nós possamos compreender que a linguagem é trazida, não é, como um fator de desenvolvimento humano, não é? Logo na sequência, eu estou abreviando, estou resumindo a situação, né? Logo na sequência, ele fala que o estudo da arte da retórica. O que é retórica? Eu argumento e espero um contra-argumento, eu argumento, espero um contra-argumento, e esta retórica, esse vai e vem de argumentos, né? No final dessa discussão, desse discurso, vamos chegar a uma conclusão. E esta conclusão pode ser favorecida, pode me favorecer de acordo com os meus argumentos, ou pode favorecer o outro de acordo com os argumentos do outro, né? Então esta é a arte da retórica, vai depender dos argumentos. Estamos falando de argumento, então, em síntese, a marca do argumento. Agora vamos falar de texto argumentativo. A marca do texto argumentativo, porque o argumento que eu me refiro aqui é o argumento textual, o argumento gramatical, né? A marca é convencer ou persuadir. São os pontos fundamentais do argumento textual: convencer ou persuadir. É isso. Ah, professor, e o argumento oral? Mesma coisa, convencer ou persuadir, não é? Por que eu falo do gramatical, do textual, né? Na prova, no concurso, na prova da OAB, na prova da faculdade, na avaliação lá do final do módulo, não é? É o argumento textual que vai prevalecer, convencer ou persuadir. Existe uma pergunta na prova, não é? E aí a pergunta da prova às vezes envolve, né, é uma pergunta que envolve 3, 4 questões de uma vez só, numa pergunta, não é? Então, naquela pergunta que me exige 3 tipos de conhecimento, eu tenho que convencer ou persuadir com argumentos. Quais são os argumentos? O que está se exigindo na questão, né? Então, se está se exigindo uma questão com um exemplo, eu dou o conceito, dou o exemplo, demonstrando que eu entendi o conceito, né? E aí eu convenço de que eu sei, vou persuadir de que eu sei o conteúdo exigido na avaliação. Então, em síntese, a marca do texto argumentativo ou no argumento oral, né, da mesma forma, a marca é convencer ou persuadir por um meio ou conjunto de recursos oferecidos pela língua.
Pela linguagem, né? Então eu vou convencer ou persuadir por um meio ou por meio de um conjunto, né? Por meio de um conjunto de recursos oferecidos pela língua. Ponto. Isso é um resumo do que é argumento, isso é um resumo do que é argumentação. Agora, quais são estes recursos oferecidos pela língua? Qual é o conjunto de recursos oferecidos pela língua? Então vamos falar de um por um agora. E o conjunto de recursos, né? Que aí como sempre, né, doutores e doutoras, né? A linguagem, ela é muito ampla. O conhecimento é muito amplo, né? Eu até falei da história dos infinitos, né? Achei bacana aquilo lá. Depois eu vou trazer de novo pra gente, né? A questão dos universos, né? Mas por enquanto vamos parar por aqui, senão alonga, né? Não sai do que nós nos propomos. Então a linguagem, né? A linguagem ou a língua, né? Os argumentos é o que nós vamos tratar aqui agora separadamente um a um, né? Então, fechando aí a questão do argumento, né? Só mais uma questão sobre argumento, vamos lá. Argumento, o termo argumento, a palavra argumento, ela é do verbo latino arguere, né? A-R-G-U-E-R-E, arguere ou arguire, né? Cujo sentido primitivo, o significado primeiro da palavra arguere, né? Significa há muitos anos atrás, quando foi inventado, quando foi criado, né? Significava tornar branco, dar um brilho, não é? Então o arguere, não é? O argumento, a palavra argumento que vem do arguere, significa que quando eu argumentava, quando eu trazia o arguere, o arguere, significa que eu dava vamos dizer assim, dava um brilho naquele fato, dava uma clareada naquele fato. Né? Dava uma clareada naquele fato, aquele fato morno, aquele fato frio, dava uma esquentada no fato, aquele fato sem graça, dava um brilho no fato. Vocês entendem que o argumento é isso? Tornar algo que chame a atenção, o argumento, o arguere, né? Então, do sentido primário, o sentido primitivo é isso. Depois de um tempo, com as mudanças, né, de cultura, etc e tal, não é? O arguere, o argumento passou a ser, além deste chamar a atenção, dar um brilho, né? Ele passou a ser também conhecido como denunciar ou acusar. Então o argumento também passou não só a dar um brilho, mas passou também a significar denunciar ou acusar, né? Então fazer uma acusação, fazer uma denúncia, né, faz parte também do argumento. E também no sentido mais amplo, declarar, explicar e provar. Aí é uma ampliação do significado da palavra argumento, né? Declarar, explicar ou provar. Isso agora no direito, né? No bacharelado em ciências jurídicas, né? Então eu posso estar argumentando, mas não argumento somente para persuadir ou somente para convencer, mas agora, modernamente falando, utilizando-se de normas, leis, uma codificação moderna, agora trazendo para o ano 2022, né? Não lá na Grécia Antiga, de mais de 2000 anos atrás, não nessa situação. Agora, declarar, explicar e provar, né? Com argumentos eu declaro, eu explico, eu provo, eu trago um sentido, né, argumentativo diferente daquela época. Naquela época, o argumento ele vinha somente para persuadir e convencer e chamar a atenção, naquela época, somente nessa linha, né? Mas numa ampliação do conceito. Agora eu convenço, eu quero convencer, eu quero persuadir, eu quero chamar a atenção, mas eu quero também declarar, provar e explicar algo através de argumentos. Não utilizar força, utilizar argumentos. Aí no caso é a força dos argumentos. E a força dos argumentos vem através da linguagem. Esse é o segredo, né, da argumentação, utilizar a linguagem. Ok? Então está aí o conceito de argumento, né? Sem muito, né, clareando bem aí a questão. Em lógica, falando de lógica, argumento é a expressão verbal, né? Ou também escrita, né? Do raciocínio, né? Cujo objetivo é demonstrar. Olha só, eu falei lá atrás que era
clarear, que era dar um brilho, aí depois vindo aí no sentido de acusar e denunciar, agora mais para o final declarar, explicar ou provar, mas agora numa síntese eu falo que em lógica argumenta a expressão verbal do raciocínio, cujo objetivo é demonstrar ou refutar uma proposição. Eu faço uma proposta, eu vou demonstrar ou vou refutar esta proposta, né, de acordo com uma lógica, de acordo com o argumento verbal do raciocínio, ou expresso ou verbal, mas eu vou ter uma lógica de raciocínio e argumentar em cima dela. E é isso o argumento.